Fala, galerinha! A gente vai começar hoje a nossa aula de função exponencial. Vou colocar aqui o nosso tema. A gente vai ver, né, o formato da função exponencial, a gente vai ver seu domínio, a sua imagem, como que se comporta um gráfico. Então, primeira coisa que a gente tem que perceber é o seguinte: a gente tem o que eu chamo de formato básico da função, tá? Que é f de x igual a a elevado a x. Ou seja, quando que existe uma função exponencial, né? Quando o nosso expoente é a variável, né? A variável ela está no expoente. E para definir essa função exponencial, o valor de a, minha base, tem que ser um número positivo e diferente de 1, tá ok? Então, essas aqui são as restrições da nossa função exponencial. Mas a gente pode ter também um formato um pouco mais completo dessa função exponencial. Nem sempre a função exponencial é só um 2 elevado a x, um 3 elevado a x, né? Pode ter uma constante multiplicativa antes, né, dessa potência e pode ter um termo adicionado aqui, né? Nesse caso, né, o nosso k tem que ser diferente de zero, porque se o k for zero, vai zerar a parte exponencial e deixa de ser função exponencial para se tornar uma função constante, tá? E as condições do a são idênticas, ok? O a tem que ser... Vou botar aqui, né? E o a tem que ser maior do que zero e diferente de 1 também. Por que o a não pode ser menor do que 0 nem 0, né? Se for 0 é trivial, porque senão vai ficar um zero e aqui vai deixar de ser exponencial. Se for número negativo elevado a quaisquer expoentes, os resultados oscilam, ora positivo e ora negativo, então também deixa de ser, né, um comportamento de função. E também a base não pode ser 1, porque 1 elevado a qualquer número continua sendo 1 e a função também passaria a ser uma função constante, tá ok? Nesse formato mais completo aqui, a gente vai ter algumas especificidades. Uma delas é a seguinte: esse b ele vai ser a assíntota horizontal do meu gráfico. O que é essa assíntota horizontal? A assíntota horizontal vai ser uma linha imaginária, né, paralela ao eixo x, em que o meu gráfico jamais vai encostar. Ele vai tender a esse valor, mas nunca encosta, tá ok? E esse k aqui, se ele for positivo, tudo bem. A minha função ela vai continuar com a mesma característica de ser crescente ou decrescente. Mas se for negativo, ela pode inverter a situação, tá ok? Então, agora a gente vai analisar quando que a minha função é crescente e quando que ela é decrescente. Então, vou botar aqui, ó, função exponencial crescente. Quando que ela é crescente? Quando o meu a é maior do que 1 e o meu k é maior do que 0, tá? Ou seja, a base tem que ser maior do que 1 e a constante multiplicativa tem que ser positiva, ok? Ou o meu a ele vai estar entre 0 e 1, mas a minha constante multiplicativa vai ser negativa. Ou seja, ela a princípio seria uma função decrescente, como vai ser multiplicada toda por menos 1, passa a ser, né, uma função crescente. Analogamente, a gente pode ter que a função
exponencial decrescente. E aí, quando que essa função é decrescente? Então, a princípio quando a minha base é um número entre 0 e 1, tá? Porém, se a base for maior do que 1, mas a constante multiplicativa for negativa, ela também vai ser decrescente, tá ok? Ou seja, não é sempre que a base maior do que 1, a função exponencial vai ser crescente, não. Também vai depender do sinal, tá ok? Com isso a gente pode ver um exemplo aqui do gráfico, como que é esse gráfico, na verdade, né? Vamos colocar aqui, ó. Então, como que vai ser o gráfico da minha função exponencial? Vou desenhar aqui um eixo. Para vocês terem uma noção. Tá? Então, vou colocar aqui um exemplo. Y é igual a 2 elevado a x menos 1. Ou seja, aqui a gente vai ter, olha aí, vamos ver o menos 1 primeiro, ó. Lembrando que o menos 1 é o valor do B. Então, o B, o que fornece para a gente é a assíntota horizontal. O que significa isso? Que a gente vai ter uma assíntota horizontal em menos 1. Eu vou colocar aqui, ó, menos 1. E eu vou desenhar essa assíntota horizontal aqui. Aqui a gente tem o seguinte. A gente tem o valor de K, a constante multiplicativa aqui é 1, tá vendo? E o nosso A é 2. Ou seja, a gente tem uma constante multiplicativa positiva e uma base maior do que 1. Significa que a função vai ser crescente. Tá? E aí, como que é o comportamento dessa função? Vai ser aquela função assim. Só quero saber onde que ela vai passar. Aí a gente pode substituir x por 0, né? Se x for 0, 2 elevado a 0 vai dar 1, menos 1 vai dar 0. Então, vai passar por esse ponto aqui, ó. E aí, minha função vai ser assim, ó. Vai ter essa cara. Tá vendo? Ela tem uma assíntota em menos 1, que é o valor do B. Como a minha constante multiplicativa é positiva e o meu A maior do que 1, a função é crescente. Eu vou fazer mais um exemplo aqui, para a gente poder ter uma noção de outras situações, tá ok? Eu vou colocar aqui um exemplo. Deixa eu ver. Y é igual a menos 2 elevado a x mais 1. Não, mais 3. Então, mais 3 não vai caber no meu gráfico. Vou fazer mais um mesmo, tá? Então, o que a gente tem de informação aqui, ó? O B vale 1. Então, esse aqui é a nossa assíntota horizontal. Então, já posso traçar uma assíntota, né? Uma linha pontilhada aqui no y igual a 1. A assíntota horizontal é sempre uma linha paralela ao eixo x, tá, gente? Aqui a gente tem, ó, uma constante multiplicativa negativa. Então, meu K é menor do que 0. E a minha base da potência é maior do que 1. K menor do que 0 e A maior do que 1 significa que a função é decrescente. Tá? A gente pode até voltar lá em cima para dar uma olhadinha. Ó. Se K for menor do que 0, aqui, ó, K menor que 0 e A maior que 1, a função é decrescente. Tá ok? Então, esse meu gráfico vai decrescer. Como que é o comportamento dele? Eu posso calcular algum valor, vou botar se for 0, né? 2 elevado a 0 dá 1, vai ficar menos 1 mais 1 vai dar 0. Então, vai passar pelo ponto 0, 0.
e vai ser um gráfico assim, ó. Certo? Tendo aquela assíntota lá em cima. Então, sempre assim, um ponto é o suficiente para você determinar esse gráfico, né? E a cara dele, né? Se ele vai ser crescente ou decrescente, as assíntotas, você consegue analisando, né, a função. Então, você não precisa ficar substituindo vários valores de uma função exponencial, tá bom? O esboço dessa função, a cara dessa função, ela é bem visível, né? Só em análise de função mesmo. Se vocês tiverem alguma dúvida, gente, é só colocar aqui nos comentários, tá ok? Essa foi a nossa aula de função exponencial. Só para terminar, a gente vai falar só um pouquinho aqui vou falar do domínio da imagem, tá bom? Só para ser o último tópico. O domínio de uma função exponencial é sempre real, tá bom, gente? E a imagem vai variar de acordo com a assíntota, tá vendo? A assíntota que vai limitar a minha imagem. Então, é limitada pela assíntota. Então, para a gente poder analisar direitinho, eu vou calcular, determinar a imagem dos dois exemplos que nós fizemos, para poder ver direitinho. Por exemplo, a minha imagem aqui, y pertence aos reais, tal que y tem que ser maior do que menos 1. Tá vendo? É de menos 1 para cima que a gente tem gráfico. E nessa aqui de baixo, a minha imagem é o seguinte: y pertence aos reais, tal que y tem que ser menor, né, do que 1. Então, a gente tem gráfico do 1 para baixo. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisinha é só escrever aqui nos comentários. Tchau, tchau, galera!